Agora eu posso finalmente falar aí, né, que assisti The Mandalorian Grogu depois de ter demorado tanto tempo, por alguns motivos, tá? Nada que eu não queria assistir o filme nem nada, não, eu queria assistir o filme. Se vocês acompanham aqui a opinião da Rádio Imperial, é claro, vocês saberiam, né, que na verdade eu tava curiosamente assim empolgado pro filme, digamos assim, eu tava com algumas ressalvas, mas não ressalvas que me tirariam da sala do cinema, né, e me tirariam esse interesse. É claro que antes de eu dar minhas opiniões gerais aqui, eu fiz umas anotadas aqui, dei umas ressalvas aqui em algumas coisas e tal. Você, claro, você chegou de paraquedas, não se esquece de você se inscrever no canal para acompanhar mais opiniões, mas eu não vou te enrolar mais, tá? Porque assim, olha só, eu tenho algumas opiniões muito fortes, tá? Em falar sobre The Mandalorian Grogu. E eu acho que essas opiniões não somente só em relação à minha experiência, mas as opiniões que eu estou vendo serem propagadas pelo fandom, tá? Que eu particularmente discordo de muitas delas e concordo com algumas, e eu acho que tem um certo meio termo aí a ser alcançado, tá? Mas enfim, bora primeiro falar sobre o filme em geral, tá? Minha experiência no cinema, que é claro, eu tô falando a minha opinião, mas é um canal de opinião, então é claro, eu estou dando minha opinião, se você discordar à vontade. Mas eu acho que pelo valor de ingresso que eu paguei, né, que foram R$ 10 por causa da meia de estudante e tal, eu assisti R$ 10, o filme super valeu a pena, porque foi um rolê da galera, né, e tal, a gente foi, combinou, sabe, tipo assim, comeu pizza depois e tudo, então assim, pô, foi um rolê legal e assim, o filme está envolto, né, envolvido nesse pacote aí, né, muito interessante. Então assim, cara, se você tiver um rolê pra você fazer no shopping, sabe, ou então tipo no cinema, né, como tem alguns lugares que tem apenas o cinema dedicado, vai, sabe, e aí você aproveita o rolê, aproveita o filme, porque assim, eu não acho que esse filme ele é forte pra atrair um público que pague R$ 40 no ingresso, R$ 50 no ingresso, até porque tem muitos lugares hoje que o ingresso tá caro, tá? Eu acho que ele é um filme que ele se propõe não a ser excelente, mas ele é um filme que se propõe a ser ok ou apenas legal, sabe? E isso pra mim é um grande problema, tá? Porque assim, particularmente, eu acho que ele é um filme que, de novo, ele é um filme apenas legal. E ele não justifica a volta de Star Wars pros cinemas depois de 7 anos. Claro que você vai me perguntar falando assim, Star Wars nunca precisa ser um evento, sabe? Star Wars nunca precisa revolucionar. De fato, não precisa revolucionar. Até porque a revolução aí veio com The Mandalorian, com volume, tá? Todas essas coisas assim que a gente já discutiu aqui também. Mas a questão é que eu acho que para um filme e para uma franquia na qual você volta aos cinemas toda hora com evento e que você vai fazer US$ 1 bilhão, né? E você tá tipo assim, esperando que faça muitas vendas e não sei o que e tal, pra você ter um nível de discussão hoje em dia no qual o fã de Star Wars olha e fala, tomara que o filme se pague, eu acho muito preocupante, tá? Eu acho que na verdade é um pouco de, não de falácia em si, mas é um pouco de um papo muito complicado se a gente for analisar dizendo assim, porque o ingresso tá caro, mas na verdade você vê aí, por exemplo, Backrooms enchendo, você vê o filme do Michael, O Diabo Veste Prada, você vê que as sessões ainda estão, inclusive mais do que The Mandalorian Grogu, que já está se retraindo, tá? Dessas sessões assim, já tá perdendo espaço, e perdeu espaço para esses filmes que ainda estão em alta, tá? E, inclusive assim, eu acho que, pô, se você fosse tirar dinheiro do seu bolso pra assistir alguma coisa que fosse Star Wars, né? Que fosse alguma coisa assim muito empolgante. A gente tava comentando aqui sobre a campanha de marketing do filme, a campanha de marketing que envolveu aí, sabe, aquela campanha de cerveja lá no Super Bowl, e meio que ficou aquele primeiro trailer que ficou mais ou menos, e também continua uma terceira temporada que você, né, a série já decaiu. Eu particularmente acho que o filme do The Mandalorian, ele seria um filme que ali depois da segunda temporada você podia ter sido lançado, você não precisava reunir o Mando e Grogu na temporada de Boba Fett, inclusive você deixava pra esse filme, a expectativa ia ser maior, tá? Você poderia fazer, sabe, dar um gás a mais nisso daqui, mas eu acho que essa temporada, no caso esse filme em si, né, ela foi perdendo tração, e ficou muito parecendo assim, bora fazer um filme como se tivessem com medo de Star Wars cair no domínio público, sabe? Porque ao invés de esperar mais um ano pra lançar Starfighter, que é uma proposta nova, pra relançar o episódio 4 aí no cinema, os 50 anos de Star Wars, com a Ahsoka, e essas coisas que a gente sabe que vai vir pra ano que vem, a gente pegou e colocou como se fosse um filler, tá? De The Mandalorian.
E eu acho que o grande problema dessa questão, desse papo todo, é porque eu particularmente eu vejo o problema de você começar um relançamento com um filme que é filler, tá? Na falta de palavra melhor. Porque assim, se você colocar um filme que seja, comece, né, um filme ali que seja, não de proporções épicas, de galáxia, não sei o que, mas tipo assim, um filme excelente, que você fale e olhe, você tenha o que comentar, você tenha que falar depois, tenha o que debater, porque assim, honestamente, um breve parênteses, eu achei o filme um pouco vazio para pós-discussões. É um filme que você olha e você fala, ah, legal, a história aconteceu e pronto. Você não discute o filme, você não tem aquela longevidade, saca? Você é um filme que você tá lá no cinema, você saiu do cinema e você esqueceu que o filme jamais existiu. Você trazer um filme desse para recomeçar Star Wars depois de 7 anos, eu acho complicado porque é muito diferente de você colocar ele entre dois lançamentos que sejam excelentes. A exemplo por ali, assim, tanto excelentes de opinião, ou excelentes de bilheteria, ou excelentes de interesse ao público, como seja. Mas, por exemplo, a gente tem ali episódio 8 e episódio 9, e nesse meio tempo a gente tem o filme do Han Solo. O filme do Han Solo, claro, ele, né, teve as suas perdas aí financeiras, a gente teve toda aquela questão de troca de diretor, de ser 3 filmes em um também. E uma coisa também que eu queria muito pontuar aqui, porque assim, o pessoal tá falando muito de bilheteria, né? O pessoal tá falando, porque eu queria que, sabe, eu acho que bilheteria não importa, que na verdade o filme tem que se pagar, e que na verdade tá todo mundo muito fissurado na bilheteria do filme. E eu particularmente, assim, eu concordo muito em estar levemente fissurado, porque a gente já sabe de no passado que Star Wars, ele aprendeu as lições erradas quando o filme do Han Solo flopou, né, que a gente sabe. Porque na verdade, assim, ele pegou e aí teve toda aquela questão de novo, como eu tava falando, troca de diretor, escreve o filme, faz não sei o que e tal, todos esses filmes assim, e aí de repente o orçamento do Solo foi lá pra cima, certo? E aí a galera, né, a própria Kathleen Kennedy, a antiga aí, presidente da Lucasfilm na época, ela falou assim que na verdade a gente tinha, foi citação dela, tá, dizendo que a Lucasfilm tinha aprendido lições erradas e não estava no momento de fazer recast de personagens legados. Então assim, ela basicamente atribuiu uma culpa, né, uma parcela de culpa, ao dizer que não, foi porque a gente não estava medindo o interesse dos fãs, a gente não estava, sabe, tava priorizando outras coisas e não tá no momento, e jogou a culpa pro coitado do Alden Ehrenreich, né, ali que faz o Han Solo. Mas é claro que depois ela pegou e aprovou uma série do Lando com Donald Glover, que é um recast. Então assim, me faça fazer sentido, tá? De qualquer forma, pra mim foi uma lição errada. E da mesma forma como a gente se preocupa com os números da bilheteria, a preocupação também é que isso seja uma lição errada que a própria Lucasfilm faça. Que ela veja assim e fale, olha, talvez The Mandalorian não seja mais um produto rentável, então toda a história de um Mandoverso, né, de um crossover, de um filme, de uma próxima temporada do Mando, cancelado. Porque é isso que Star Wars faz, né? Star Wars tem medo desses números hoje em dia, uma coisa que é meio, né, inacreditável se você for olhar hoje em dia, né? Então assim, olha, falando a minha opinião sobre isso, eu particularmente eu acho que tem esses pontos, tá? Assim, o filme, como eu falei, ele é legal se você for de rolê. Se você não for, é um filme complicado, porque assim, ele é um filme bom, sabe? Ele é um filme bom com acho que 10 minutos dele excelentes. Então assim, excelência em 10 minutos não vem de um filme, tá? Pra mim. Então eu não consigo recomendar você ir pra um cinema quando na verdade você, sabe, consegue ir depois assinar um Disney Plus ou aproveitar da sua assinatura do Disney Plus. Porque eu honestamente eu não recomendaria você assinar um Disney Plus pra assistir um filme desse, tá? No sentido assim que tipo, não tem aquele peso todo, né? Não tem aquela questão toda assim e tal. É mais um tipo de filme que tá lá no streaming e você assiste, entendeu? Mas não que seja ruim, ele é bom, né? Mas não é um filme que você iria procurar pra assistir. Aí, assim, opiniões do filme em geral, como eu tava falando, ele é um filme bom, sabe? Tipo assim, ele é um filme bom naquela hora que você tá assistindo. Ele é um filme também que vai e volta muito. A gente tem muitos plots aí que, na verdade, assim, basicamente, você começa com o Mando ali, fazendo uma missão, aí ele volta pra base, aí depois da base ele é ordenado pra ir em outra missão, ele termina essa missão, ele volta pra base, da base ele é ordenado em outra... Ele, tipo assim, ele tem um embrulho ali com o Embo, tá? Como a gente viu nos trailers, e depois ele vai pra
pra Nalhutta, tá? E depois ele volta pra base depois que a missão é concluída. Então, assim, fica muito aquela missão de RPG na qual você vai e volta, você tem aquele quest giver, né? Aquela pessoa que lhe dá as quests, que é basicamente o papel aí da tenente, da coronel, perdão, da coronel Ward, né? Representada ali pela Sigourney Weaver, que eu acho que foi o cachê mais fácil que ela já ganhou, tá? Que aparece acho que no total de uns 5 minutos aí de filme. Mas assim, ele é um filme que vai e volta. E ele é um filme também, infelizmente, que eu acho que ele não é excelente em nada do que se propõe. Porque você tem algumas coisas no sentido assim, ele é um filme que se passa depois da queda do Império. Então, tem muita lore nele? Não tem. Você tem personagens excelentes nele, talvez por uns 10 minutos. Você tem história cativante? Talvez não. Você tem atores, né, que na verdade dublês, né, como Lakeith Crowder, o Brandon Wayne e tal, que fazem o papel do Mando também, além do Pedro Pascal. E você tem esses personagens, mas pra mim particularmente, eu não achei as cenas de ação tão boas, porque ao contrário do que o pessoal tá falando de John Wick, não sei o que e tal, eu discordo muito porque a cada 2 socos que o Mando trocava era um corte diferente. Então eu acho que pra você ter dublês que são muito fortes, né, no caso, os dublês são muito bons, e você não deixar a ação respirar, eu acho que foi um pecado muito grande do filme, porque senão você se pergunta, tá, por que a gente vai escalar dublês maravilhosos, dublês que sabem, né, tipo, que fazem realmente de artistas marciais, e enquanto você, de 2 socos, você troca a câmera e você pode refilmar aquilo, entendeu? Não é só um take. Aí, assim, a questão também é porque o que eu gostei particularmente é que é um filme realmente que é o Mandaloriano e Grogu. Eu tava com medo de ser um filme que o Grogu fosse aquele Grogu da 3ª temporada de The Mandalorian, que eu não entendi muito bem para o que ele estava ali, só ser fofo para vender boneco. Ele teve um propósito muito grande na história, realmente eu vi o motivo pelo qual o filme se chama O Mandaloriano e Grogu, porque eles dois têm partes dedicadas a ele no filme, tá? Inclusive uma parte ali na qual o Din Djarin tá incapacitado. Aí o Grogu, ele pega as rédeas do filme por uns 10, 15 minutos. Eu particularmente achei aquele momento o melhor do filme. Tem gente que discorde, tem gente que achou um pouco mais arrastado, mas de novo aqui é a minha opinião, tá? E eu achei aquela cena fantástica. Eu acho que evocou ali alguns momentos ali do Yoda, na questão de como o Grogu se portava depois, quando ele eventualmente levanta o Rota the Hutt no final do filme, quando o Yoda fala assim, você me julga pelo tamanho, né? A força é minha aliada, ela é poderosa, tamanho pra mim não importa. Então assim, eu acho que tem muitas lições de Star Wars ali bonitas, mas são pequenos pedaços, pequenas fatias de um todo, né? E eu acho que esse todo nunca veio. Esse todo, né, assaram a torta, tiraram um pedacinho, deram pros fãs e guardaram o restante da torta, porque, né, a torta era boa, só que aí a gente pega essa torta e bota para outro lugar. Foi o que pareceu nesse filme, se é que me entendem. Então assim, ele tem algumas mensagens boas, alguns momentos carismáticos, alguns momentos muito engraçados também com o Grogu e os Anzelanos, tá? Eu ri horrores na parte que os Anzelanos falam, tipo, bebê mal, né, e tal e tudo. A dublagem fantástica também, tá? Eu assisti dublado. E assim, na verdade, eu tenho algumas ressalvas em relação ao Rota the Hutt, falando nele, porque assim, a gente tava falando de história e tudo, e de personagens. Eu acho que o Rota the Hutt, ele é um personagem que ele apenas assim, ele tem uma motivação de não querer ser que nem o pai dele, o Jabba no caso, né? Ele é um personagem que veio ali de The Clone Wars, da animação no caso, mas eu acho que ele tem uma motivação que é uma motivação que se repete muito ao longo da história. Porque ele repete o mesmo diálogo dizendo que ele não quer ser como o pai dele, que ele quer ser a sua própria pessoa, que na verdade o Mando... Porque basicamente o Mando tava lá pra recuperar ele, né, das mãos de um cara lá que organizava lutas. E aí ele é gladiador, né, o Rota é um gladiador, e aí ele vai ter uma última luta lá. E aí o Mando, o trabalho dele é resgatar o Rota pelos gêmeos, né, Hutts. Só que aí descobre-se no meio do filme que nossa, um plot twist grande, que tipo, o cara que o Mando procurava era justamente o Imperial que
que tava ordenando as lutas, né? Que era o Coin, o tal Tenente Coin, sei lá. E aí, na verdade, você tinha o Rota trabalhando com ele, né? Que era o Imperial. E aí os gêmeos Hutts, eles estavam procurando, na verdade, matar o Rota, porque ele era o herdeiro legítimo aí do trono Hutt, tá? Depois da queda aí do Jabba the Hutt. Então, assim, é um plot um pouquinho fraco, digamos, porque você consegue ver a 10 quilômetros de distância que aquilo vai acontecer. Porque, sabe, do nada, assim, o Mando tá procurando a pessoa misteriosa e justamente a pessoa misteriosa é aquela pessoa que está conectando a história toda. Eu acho um pouco clichê, sabe? E é realmente um pouco clichê. E aí, ele tem um diálogo, né, na verdade, que o Rota ele fala que não quer ser levado de volta pros gêmeos pra reclamar o trono do Jabba, porque na verdade ele é a própria pessoa, que ele não é o filho do Jabba. E esse diálogo ele se repete umas 2 vezes, tá? Aí eu fiquei tipo, puxa, no mesmo filme é complicado, tá? Você repetir o mesmo diálogo 2 vezes, porque fica parecendo que você tá realmente, né, aquela conversa que você tá fazendo filmes pra quem assiste celular, né, e fica acompanhando você. Então assim, eu particularmente eu acho que tem também o Zeb, tá? Em relação a personagens. Eu particularmente achei o Zeb sobrando lá. Eu honestamente não entendi muito bem o porquê do Zeb estar lá, na verdade. Fora fazer uma referência, né? Porque na verdade, de repente, o Zeb, ele está ajudando o Mando a caçar remanescentes imperiais. Sendo que, assim, eu não entendi muito bem, entendeu? Assim, na questão de, poxa, eu acho que qualquer pessoa ali que não fosse o Zeb era a mesma coisa, ou não ter o Zeb era a mesma coisa. O Zeb realmente ficou ali só pra dizer, haha, lembra desse cara aqui que apareceu em Rebels? Ele está nessa jornada aqui e tal, que não combina muito com ele, né? Na questão assim de tipo, poxa, eu acho que realmente não me vendeu a história, a proposta de o Zeb estar do lado do Mando, porque afinal o Zeb é um parceiro do Mando ali, né? Nessa história. Então, enfim, você tem várias coisas aqui que eu poderia pontuar aqui na história, vocês já sabem os spoilers, mas honestamente assim, não tem muito spoiler, sabe? Porque, de novo, é um filme que acontece ali naquele universo contido de você estar na sala do cinema e depois a gente não tem muito o que discutir, fora aspectos técnicos, a bilheteria, como o filme está rodando, como o filme não está rodando. Então, assim, honestamente, meu veredito final ali realmente é um 7 de 10, sabe? 7,5 de 10, porque realmente ele é um filme que ele é bom no que se propõe, mas no que não se propõe ele não vai além. Ele é um filme que joga no seguro, ele é um filme que, honestamente, ele não vale a espera de uns 7 anos de Star Wars, né? E eu acho também que, de novo, como eu tava falando, essa experiência aqui é minha, porque eu paguei R$10 no filme, sabe? Se eu tivesse pagado a mais, se eu tivesse ido só para aquilo, se eu tivesse enfrentado um trânsito horroroso, né? Ou alguma coisa do tipo, talvez minha opinião fosse diferente. Mas a minha opinião é minha experiência toda, né? Minha experiência toda e não somente aquilo ali do filme. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, eu acho que ele é um filme, de novo, que é um filme que, sabe, não vale, infelizmente, a espera aí que a gente teve de 7 anos de Star Wars. Não é que Star Wars precisa ter uma proporção épica toda vez, mas ele precisa ser, no mínimo, excelente. Porque eu não gosto desse tipo de conversa, né? E eu, particularmente, eu falando aqui, eu não gosto desse tipo de conversa que a pessoa fala assim, ah, mas Star Wars, sabe, esse filme só precisa se pagar. Sendo que, cara, olha que papo, né? A gente saiu de 1 bilhão, a gente saiu de filmes excelentes, ou pelo menos de filmes que a gente atiçava a curiosidade, pra filme do tipo, ah, eu vou esperar sair no stream e tomara que se pague, né? É complicado esse tipo de pensamento. Então, assim, vocês veem que eu não tenho muito o que falar do filme, fora, assim, realmente esperar que o filme tivesse sido melhor na bilheteria, que o filme tivesse sido melhor na sua qualidade técnica, tá? E, assim, em relação a CGI, em relação a coisas, assim, efeitos e tal, obviamente, muito bonitos, eu achei muito legal, tá? Eu, particularmente, não achei nada esquisito. O Embo ficou sensacional, tá? No CGI. Tem uma cena lá que de noite ele tá se aproximando da cabana do Mando e tal, e ele vai andando. Uma coisa muito, muito boa. E também, é claro, os Anzelanos e o Grogu também, que ele saiu daquela espécie de boneco e ele tá mais pra um ser senciente, se é que não faz sentido. Porque na época, né, de The Mandalorian, tinha muitas vezes que o Mando jogava o Grogu e você via o bonecão sem vida, né? Tipo, saindo assim, você fala, pô, aqui é um bonecão, né? Tal, você sabe que é um boneco. Quebrava um pouco essa ilusão, essa percepção. Aí agora, claro, que com The Mandalorian e Grogu, eu não notei nada de diferente nisso. Então, assim, realmente deu uma personalidade forte ali para o Grogu, tá? Eu acho que o Grogu, pra mim, foi o ponto mais alto do filme.
teve momentos assim que eu não entendi muito bem, até porque o Pedro Pascal ter aparecido, porque o Pedro Pascal pra mim foi o elemento mais fraco ali, tá? O Mando foi legal, mas tipo, pô, é o Mando, né? Mas assim, eu acho que o que roubou mesmo a cena pra mim foi o Grogu, tá? E ele mostrou pra o que veio ficar. Porque assim, o Pedro Pascal, só resumindo pra vocês, tem uma parte lá que tá no trailer, inclusive, que os gêmeos capturam ele, né? Que foi aquela parada do Embo, o Embo consegue capturar ele. E aí os gêmeos pegam e retiram o capacete dele. E aí, na verdade, assim, eles pegam e jogam ele em um poço de animais lá, de bichos e tal. E aí o Pedro Pascal começa a lutar. E aí, tipo, não faz nem sentido, porque os Hutts falam assim, o capacete de um Mandaloriano é um bom prêmio para o mercado negro, não sei o que e tal, então vamos tirar aqui para vender. Aí o Mando pega, vai lá, mata os bichos aquáticos no qual ele é jogado, né, naquele poço. E aí os Hutts falam assim, toma aqui teu capacete de volta pela recompensa do bom trabalho que você fez contra esses bichos, agora morra, tá ligado? Basicamente foi assim, tipo, mostramos o Pedro Pascal e agora vamos voltar para nossos dublês aqui que atuam talvez bem mais do que o Pedro Pascal sob o capacete, saca? Eu achei esquisito. Eu achei esquisito porque ficou meio sem nexo, assim, ficou forçadamente você vendo que eles estavam querendo colocar o dublê logo pra atuar e não queriam deixar o Pedro Pascal com muito tempo de tela, entende? Pra não pagar ele tanto, sei lá, foi esquisito. Mas enfim, é um filme bom, mas eu não consigo falar mais do que isso, tá? É um filme ok, então se você quiser assistir um filme ok, vai assistir. Se você não se incomoda, vai assistir esse filme ok. Mas não merece 7 anos de Star Wars de espera, tá? E querendo ou não, era uma expectativa, tá? Era uma expectativa que a gente tava colocando em nós mesmos, tá? Então assim, talvez fosse um erro nosso, não sei. Porque é difícil você falar que é expectativa quando de todas as outras vezes aconteceu a mesma coisa, né? Quando Star Wars veio ao cinema foi uma revolução, quando as prequels vieram no cinema foi uma revolução, quando o episódio 7 veio ao cinema foi uma revolução, e quando o Mando veio, a revolução é que não tem bilheteria suficiente, né? Então, de fato, teve uma revolução, não sei. Mas tá vendo como é, assim, é expectativa nossa? Mas é realmente expectativa nossa em cima de uma coisa que já foi fato, né? Repetido. Então assim, realmente, né? De qualquer forma, tá aqui minha opinião, tá? Eu espero não ter sido tão negativo no filme, tá? Mas eu queria realmente tirar isso aqui, essa conversa, porque eu acho que tem algumas conversas aí das quais eu discordo muito, tá? E outras que eu concordo muito, como eu falei, tem aquele meio tempo, mas eu acho que duas coisas não eliminam as outras, tá? Eu acho que você consegue querer um filme bom de Star Wars e querer um filme seguro de Star Wars. Eu acho que você consegue ter um filme bom e ter um filme que vá bem na bilheteria. Eu acho que duas coisas não são mutuamente exclusivas, né? Eu acho, enfim, eu tenho muita coisa aqui. Mas de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado aí do vídeo, tá? Se você não tiver gostado, dá o like de qualquer forma, tá? Se você gostou desse vídeo ou se você quer falar sobre alguma coisa aí de opinião e tal, comenta aí. É claro, você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra chegar mais na galera e claro, hype a gente, tá? Como diriam os jovens. Afinal, como diríamos aqui na Rádio Imperial, uma vida longa, Imperador, e até a próxima.